hoje. Vamos, portanto, já acompanhar, já da entrada dos ministros, esta segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira. Eu examino inicialmente a alegação de violação da estrutura constitucional de representação das relações de trabalho, ou seja, artigo 8º, inciso 3º da Constituição, pelos artigos 1º, caput 2º e 3º, parágrafos 1º e 2º da lei. A definição do papel que a Constituição reserva às entidades de representação dos trabalhadores é imprescindível à exata compreensão da capacidade das centrais sindicais para serem sujeitos ativos de tributos. O direito de associação civil é instrumento essencial à garantia da plena eficácia dos princípios democráticos e humanísticos que inspiram a Constituição brasileira. Uma série de dispositivos ressalta a importância dada pela Constituição ao tema, como se vê na proteção conferida à liberdade de associação para fins lícitos e na proibição de ingerência estatal desarrazoada no funcionamento de tais entidades. Como bem observou o juiz da Corte Suprema Americana John Harlan, o direito à livre manifestação do pensamento está intimamente ligado ao direito de livre associação, pois, diz ele, aspas, a efetividade da defesa institucional de ambos os pontos de vista públicos e privados, especialmente os mais controversos, é inegavelmente melhorada pela associação em grupos, fecha aspas. Não é possível conceber que, em alguns contextos, o direito de manifestação do pensamento somente é viável se reverberado por meio da atuação de grupos organizados. A representação de interesses coletivos no âmbito das relações do trabalho, por seu turno, atende a vicissitudes específicas. O interesse público subjacente justifica rigor e proteção adaptados, de modo a assegurar a efetividade da manifestação de vontade dos trabalhadores. Por exemplo, a presença dos sindicatos na defesa de interesses coletivos ou individuais de categoria de trabalhadores é imanente ao modelo de representação adotado pela Constituição de 1988. Como observa Arnaldo Susekind, embora o texto constitucional tenha assegurado a autonomia sindical, estabeleceu forma peculiar de unicidade e de monopólio de representação de categoria. A motivação que anima o legislador a transitar entre o incentivo à concentração ou à descentralização no sistema de representação das relações do trabalho atende à tessitura social aferida no momento em que se dá a intervenção. O texto constitucional não contempla a presença das chamadas centrais sindicais no sistema de representação sindical dos trabalhadores. Ainda, como bem observou Eduardo Gabriel Saad, citado por Susekind, o monismo sindical é incompatível com a organização que contemple diversos órgãos de cúpula. A formação espontânea das centrais sindicais no seio da sociedade deve ser interpretada à luz da aparente rigidez da estrutura sindical ponderada pela liberdade de associação. Embora a central não possa substituir quaisquer das entidades de base ou de grau superior na representação sindical dos interesses dos trabalhadores, não há proibição constitucional para que, como entidades civis, participem ancilarmente dos processos de composição das expectativas de trabalhadores e de empregadores. Se preservada a autonomia e a competência da entidade sindical,
A presença da central em negociações de interesse das categorias profissionais não violará o artigo 8º da Constituição. Assim, eu interpreto o caput do artigo 1º e o respectivo inciso 2º, bem como o artigo 3º da Lei 11.648, de modo a fixar que, aspas, a representação geral dos trabalhadores e a participação nas negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores, não prejudicam a competência outorgada pela Constituição às entidades sindicais de base ou de grau superior, ou seja, os sindicatos, as federações e as confederações. Em outras palavras, as entidades sindicais não podem ser substituídas pelas centrais. Aproveito o ensejo para citar, mais uma vez, texto de Arnaldo Susequinde sobre as centrais sindicais. Diz ele: é inquestionável, em face do exposto, que elas, as centrais sindicais, não integram o pré-falado sistema, não possuindo, portanto, natureza sindical. Basta ter-se em conta que existem 5, 2 CGT, Central Geral dos Trabalhadores, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical e USI, União Sindical Independente. E a Constituição impõe o monismo sindical em qualquer grau. Aludindo a este inciso, escreveu Eduardo Gabriel Saad: semelhante dispositivo constitucional não deixa espaço para que as centrais sindicais se organizem legitimamente. Numa palavra, é inadmissível que haja pluralismo na cúpula sindical e unitarismo nos planos inferiores. A posição das centrais sindicais de trabalhadores no cenário sindical brasileiro é, no mínimo, extravagante, diz Susequinde. Elas não integram o sistema confederativo previsto na Constituição e na CLT, o qual se esteia no princípio da unicidade de representação em todos os níveis. São, por conseguinte, associações civis de que tratam os incisos 17 e 21 do artigo 5º da Carta Magna. Entretanto, quase todas as entidades sindicais, a maioria dos sindicatos, muitas federações e algumas confederações estão filiados a uma das 5 centrais e seguem as suas diretrizes, como bem foi frisado aqui da tribuna. E, de fato, elas comandam o movimento sindical. Eis um paradoxo que resulta do artigo 8º da Constituição, cuja alteração se impõe para adequar-se à realidade sindical brasileira. Passo ao exame dos artigos 689 caput, inciso 2º, letra B, e parágrafos 1º e 2º, e 593 da CLT. A exação chamada imposto sindical é um tributo da espécie contribuição social de interesse de categoria profissional ou econômica. Trata-se, com mais rigor, da contribuição anual compulsória que, juntamente com a contribuição estatutária e da contribuição confederativa, representa uma das fontes de custeio das entidades que compõem o sistema sindical. A submissão da contribuição à legalidade e ao monopólio estatal funciona como garantia fundamental do contribuinte, pois nela se manifesta a reserva de representação popular para autorização de receitas e dispêndios, ou seja, no taxation without representation. Separação do patrimônio do Estado do particular. Não há como dissociar a tributação da soberania estatal na concepção contemporânea. Assim, em nosso sistema, entidades particulares não podem instituir tributos. A doutrina é uníssona, desde Baleeiro até Roque Carrasa, passando por Paulo Barros de Carvalho, em subscrever a indelegabilidade da competência tributária.
Também não são titulares de qualquer espécie de direito adquirido ao domínio de recursos públicos. Somente os entes federados são dotados de competência tributária, isto é, da aptidão para inovar a ordem jurídica e criar tributos, desenhando as respectivas matrizes. Isso não quer dizer que entidades privadas e paraestatais não possam ser sujeitos ativos das relações jurídico-tributárias, isto é, serem titulares do crédito tributário. Sempre que o sujeito ativo não for ente tributante competente para instituir o tributo, dá-se o fenômeno da parafiscalidade. Por um imperativo de política social, a Constituição permite que o sistema tributário também atenda às entidades que desempenham relevantes funções em prol do interesse público. Como bem lembrava Alfredo Augusto Becker, a parafiscalidade também se justifica pelas características técnicas de algumas atividades públicas, que exigem autonomia administrativa e financeira própria das entidades da administração indireta. Sacha Navarro Coelho, por seu turno, elege 3 fins que justificam a instituição de tributos parafiscais. São eles: primeiro, para acudir às necessidades financeiras oficiais de previdência e assistência social. Segundo, para fornecer recursos às políticas de intervenção do Estado no econômico e no social. Terceiro, para garantir o financiamento de órgãos corporativos, tais como sindicatos e órgãos de representação classista. São exemplos de tributos parafiscais as contribuições destinadas aos órgãos de controle profissional, tais como o Conselho de Medicina, Arquitetura, Engenharia, Farmácia, Contabilidade. Também são tributos parafiscais a contribuição ao INCRA, a taxa de controle, fiscalização ambiental, etc. A parafiscalidade pressupõe estreita ligação entre a forma de organização da entidade privada ou paraestatal e a finalidade pública percebida. Fundamenta a destinação de recursos públicos, por exemplo, a intensidade da atividade pública desenvolvida. Ademais, como elemento imanente do Estado de Direito republicano, todas as pessoas que recebam dinheiro público respondem pelo uso adequado e a destinação dada aos recursos, sem prejuízo de sua insubmissão, em alguns casos, à ingerência estatal. A contribuição anual compulsória, o chamado imposto sindical, foi instituída para auxiliar o custeio das entidades que compõem o sistema de representação sindical, pois tem por amparo o interesse das categorias profissionais e econômicas na manutenção da estrutura que permite a sua representação eficiente no campo das relações do trabalho. Tal representação é qualificada, vale dizer, não se refere à defesa ampla dos interesses do trabalhador. Refere-se, sim, à representação normativa obrigatória, Constituição, artigos 8º, incisos 3º e 4º. Como visto, as centrais sindicais não fazem parte da estrutura sindical, não obstante a sua importância como agentes nas negociações de interesses dos trabalhadores. Também não podem substituir as entidades sindicais nas hipóteses em que a Constituição ou a lei obrigam ou permitem o envolvimento de tais entes na salvaguarda dos interesses dos trabalhadores. Assim, não há forte nexo de pertinência entre as atividades desenvolvidas pelas centrais e o papel que somente pode ser desempenhado pelos sindicatos ou pelas federações e confederações nas negociações trabalhistas. Em síntese, as centrais sindicais não podem ser sujeitos ativos ou destinatários da receita arrecadada com tributo destinado a custear atividades nas quais as entidades sindicais não podem ser substituídas. Observo por oportuno que não se discute nessa ação direta se as centrais podem, pura e simplesmente, ser sujeitos ativos ou destinatárias de produto arrecadado com tributos. Examina-se tão somente, no ponto, se as centrais podem ser sujeitos ativos ou destinatários de arrecadação de tributo destinado especificamente a custear entidades pertencentes ao sistema sindical. Ante o exposto, eu conheço desta ação direta
e a julgo parcialmente procedente para interpretar o caput do artigo 1º e o respectivo inciso 2º da lei, de modo a fixar que a representação geral dos trabalhadores e a participação nas negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores, não pode prejudicar pela substituição a competência otorgada pela Constituição às entidades sindicais de base ou de grau superior, os sindicatos, federações e confederações. Quanto aos artigos 689, caput, inciso 2º-B, parágrafos 1º e 2º, bem como o artigo 593 da Consolidação das Leis do Trabalho, eu declaro a inconstitucionalidade integral das modificações efetuadas pela Lei 11.648 nesses artigos mencionados, 589 e 591, bem como da expressão ou central sindical contida no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do artigo 590, bem como da expressão e as centrais sindicais, constante do caput do artigo 593 e seu parágrafo. É como voto. Permitirem que veicule algumas ideias sobre o tema, eu farei. Presidente, a Constituição de 1988, ela não consagrou o princípio da unicidade sindical. E a demonstração inequívoca do que assento em primeiro lugar está no inciso 1 do artigo 8º, no que esse artigo revela que é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei não poderá exigir, e aí vem, seria o inciso 2 e não o inciso 1, o preceito a demonstrar que a unicidade não é algo inafastável. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Aqui está o princípio que norteia a pirâmide sindical. E, evidentemente, todos concordamos que nessa pirâmide nós não temos as centrais sindicais. Nós temos na base os sindicatos, na posição intermediária as federações e no cume da pirâmide as confederações. Indaga-se no artigo 8º, que versa não só o sistema sindical, como também o sistema associativo, porque na cabeça do artigo há referência à associação sindical ou profissional. Indaga-se, nós estamos a discutir nesta ADIM a inserção pelo legislador ordinário de entidade no sistema sindical? A resposta é desenganadamente negativa. Vem a questão da representação em si das centrais sindicais. E aí nós não podemos olvidar a realidade. A representação, ela é efetiva. Basta que consideremos, por exemplo, que a Central Geral de Trabalhadores do Brasil tem e congrega 253 sindicatos. A Central dos Trabalhadores do Brasil, 307 sindicatos. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, 1.670 sindicatos. A Força Sindical, 1.077. A Nova Central Sindical de Trabalhadores, 660. A União Geral dos Trabalhadores, 558. É garantia constitucional do rol
do rol principal da Carta da República, a liberdade de associação. E aí, se procedermos à interpretação sistemática de preceitos da Carta, nós vamos ver que o Constituinte não vinculou a participação de trabalhadores e empregadores em colegiados de órgãos públicos, a integração em si, quer como sindicalizados, quer como associados de sindicatos, a sindicatos. O preceito do artigo 10 deve ser encarado com generosidade para alcançar-se o objetivo visado. O objetivo visado não é outro senão se ter, nesses órgãos públicos, a participação de trabalhadores e empregadores, não necessariamente por intermédio de entidade sindical. Eles podem participar das mais diversas formas, desde que essa participação seja efetiva. Presidente, não me impressiona a nomenclatura do tributo que estamos aqui a discutir, muito criticado, o denominado imposto, ou como queiram, contribuição sindical. O fato de ter essa nomenclatura não direciona a que o que é arrecadado fique no âmbito das entidades sindicais. O dado histórico revela a participação da própria União no que é arrecadado. Antes da lei atacada nesta DIN por um partido político, e creio que as centrais não se atreveram a pretender uma participação no fundo partidário, se nós verificarmos a lei, nós vamos ver que ela repete uma destinação dos valores arrecadados, considerada a conta especial emprego e salário. O que nós verificamos é que houve uma opção que para mim não conflita com a Carta da República, uma opção normativa política, destinando parte da arrecadação. A arrecadação se faz sob o ângulo, mas se tem o grande todo que é distribuído segundo os ditames da CLT e segundo os ditames da CLT, considerada essa Lei 11.648, quando, ante a representatividade das centrais, se destinou a essas centrais, e a aglutinação é indispensável a ter-se a prevalência de direitos, a reivindicação de direitos, se destinou a essas sindicais uma percentagem. Se estivesse aqui a discutir a inserção, repito, no sistema sindical, por lei ordinária, sistema sindical que tem balizas constitucionais, das centrais sindicais, não teria a menor dúvida em concluir pela inconstitucionalidade da lei. Mas a discussão não se faz nesse campo. Se faz, sim, tendo em conta a cláusula abrangente do artigo 10 quanto à representação de trabalhadores e empregadores nos órgãos públicos, não está o preceito em um dos incisos do artigo 8º que regra o sistema sindical e uma opção, como eu disse, política, legislativa dos nossos representantes, deputados federais e senadores, né, quanto à distribuição do valor arrecadado. Valor arrecadado necessariamente, a menos que potencializemos a mais não poder a nomenclatura da parcela, o valor arrecadado, ele não está jungido em si, né, ao sistema sindical.
tanto não está jungido ao sistema sindical que sempre tivemos uma parte substancial, bem superior, inclusive, a destinada às centrais, né, direcionada à conta especial emprego e salário. Por isso é que eu peço vênia, presidente, e adianto já o ponto de vista, para não voltar a debater a matéria, para divergir e entender que não podemos glosar a lei considerado o ângulo da simples conveniência, da simples percepção ideológica que tenhamos a respeito da matéria. O que se questiona aqui, o que se aponta, é um conflito que não vislumbro dessa lei, repito, opção política legislativa válida com a Constituição Federal. Eu peço vênia para julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta dia. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia ao eminente relator no seu brilhante voto, muito bem fundamentado, na primeira parte, claro, acompanhando, quanto aos artigos 1º e 3º, porém, no que concerne especificamente aos artigos que modificaram os 589, 593 da Consolidação das Leis do Trabalho, eu acompanho as inteiras, a divergência agora iniciada pelo ministro Marco Aurélio, não vejo nenhuma incompatibilidade, tal como bem posto pelo nobre ministro, exatamente porque se baseia no artigo 10, que é o que se tem em foco, e não vejo incompatibilidade também com o artigo 149 da Constituição, razão pela qual, não vislumbrando qualquer mácula, eu vou acompanhar a divergência iniciada pelo nobre ministro Marco Aurélio, com as vênias evidentes do relator. Gigal Lewandowski. Realmente, na dificuldade que eu vejo entre compatibilizar o que diz o seguinte dispositivo do artigo 8º. Inciso 2º. É vedada a criação de mais uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Ou seja, eu não vejo como nós temos uma unicidade na base e uma pluralidade na cúpula. Essa é a dificuldade. Mas a questão que se coloca é outra. Eu provei no meu voto que há pelo menos 5 ou 6 centrais. Ouvidemos aí a referência às centrais. Os trabalhadores, ainda que associados a sindicato, não poderiam se associar a uma outra entidade? Por isso é que eu disse, não estamos aqui a discutir, eu não teria a menor dúvida em acompanhar o relator se estivéssemos a discutir a inserção no sistema sindical das centrais ou de qualquer outra entidade não compreendida no sistema confederativo, encerrado no artigo 8º. Mas a discussão é outra. Eu abro meu voto falando a discussão diz respeito à participação de trabalhadores e empregadores em órgãos públicos, e aí o Constituinte teve o cuidado de deslocar a regência da matéria para artigo autônomo, não inseriu em inciso do artigo 8º, que cuida do sistema sindical, não vinculando, portanto, essa participação à intermediação de entidade sindical e à distribuição do que é arrecadado a título de contribuição sindical. E a representatividade aqui, para mim, é indiscutível. E eu penso que o tribunal deverá, inclusive, evoluir, tendo em conta a nova jurisprudência, para admitir que essas centrais, consubstanciando associações de classe de âmbito nacional, têm legitimação para agir para o processo objetivo. Sem dúvida, elas são uma realidade, mas para isso nós temos que mudar a Constituição. Aquele precedente é um precedente, a meu ver, que é de uma época em que nós não admitíamos a legitimação de associação quando a composição era uma composição diversificada, né? Ministro Joaquim, apenas uma observação e um esclarecimento. Vossa Excelência, pelo que eu senti, entende que as centrais sindicais revelam-se entidades estranhas, marginais ao modelo confederativo plasmado na Constituição. Mas
Reconheço a elas. Mas reconhece a possibilidade de, pelo exercício concreto da liberdade de associação, serem as centrais sindicais instituídas. Mas, Nesse ponto nós estamos de acordo, eu e o ministro relator. Agora, eu lhe pergunto, reconhecida a legitimidade de constituição de entidades de direito privado como uma decorrência da prática concreta da liberdade de associação, Vossa Excelência nega às centrais sindicais personalidade de direito sindical, nega às centrais sindicais aquelas prerrogativas que são comuns a quaisquer entidades sindicais. Que são comuns às entidades sindicais nos 3 níveis. Sim. Então, Vossa Excelência, embora reconheça a possibilidade de constituição, conferindo-lhes, inclusive, personalidade de direito civil, mas nega-lhes personalidade de direito sindical. São entidades de direito privado. E aí nós estamos de acordo. Nós estamos de acordo. Nós estamos de acordo. Eu não encaro as centrais como entidades sindicais. Sim. Não encaro. Agora, nós estamos aqui a discutir algo diverso, que é, no caso, a participação de trabalhadores e empregadores em órgãos públicos, e o preceito do artigo 10 não vincula a intermediação por sindicato, federação ou confederação, e a distribuição do que é arrecadado a título de contribuição sindical. Eu tenho pensado que... Quanto a isso, não há nenhuma objeção em meu voto, não é? Parcela que não está cuidada, tributo que não está cuidado no artigo 8º, porque não podemos confundir essa contribuição com aquela outra contribuição decorrente de deliberação da Assembleia, claro, né, da entidade sindical. E há uma súmula do Supremo a esse respeito. Agora, Vossa Excelência também nega às centrais sindicais, não competência, é claro, porque esta é da União, mas capacidade tributária para serem elas destinatárias de uma parcela da contribuição sindical. Mas que tem sindicatos, federações e confederações tem natureza tributária não são sujeitos ativos e uma destinação específica. Exatamente. Vossa Excelência entende que esse é o destinatárias da contribuição sindical são unicamente as entidades que compõem o modelo confederativo. Vale dizer, entidades de primeiro grau, federações e as confederações. Esse é o sentido do meu voto. Pois não. Matéria de fato. Mas aí, ministro, foi que eu coloquei que o trato da matéria não é em si constitucional. É um trato que está submetido ao legislador ordinário. E houve uma opção política legislativa. Nisso reside essencialmente a divergência. Não potencializo a nomenclatura da parcela a ponto de vinculá-la às entidades sindicais, porque eu teria que fulminar também aqui a destinação. A destinação, como está na própria lei, a conta especial emprego e salário. Sim. Uma matéria de fato, senhor presidente, senhor relator. Pois não. No Ministério do Trabalho, o registro por base territorial é único, mas quando se vai para a federação ou confederação, é admitido registro de mais de uma federação por categoria e mais de uma confederação. Inclusive, esse tema é objeto de uma outra ação de inconstitucionalidade que está, de memória, não me lembro quem é o relator, que também está colocado a esse tribunal. Não, essas duas ações deveriam ser julgadas conjuntamente. Estão intimamente interligadas. Senhor presidente, como eu tenho que sair, senhor presidente, por um compromisso médico, eu vou pedir vênia aos ministros que me antecedem e vou antecipar meu voto, acompanhando integralmente o voto do eminente relator com o devido respeito. Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia e divergência também acompanhar o voto do eminente relator. Eu entendo que as centrais sindicais não integram o modelo de representação de uma dada categoria profissional que está previsto em nossa Constituição. Eu entendo, contrariamente, com todo respeito que entendem outros colegas, que entre nós vigora o princípio da unicidade sindical, que foi adotado pelo artigo 8º, inciso 2º da nossa Carta Magna, e que se estrutura verticalmente, entidade de primeiro, segundo e terceiro grau, que são os sindicatos, as federações e as confederações. E essa unicidade, ou
esse sistema monista garante exatamente o monopólio da representação dos empregados por um sindicato apenas numa dada unidade ou numa dada base territorial. O modelo adotado pelo Constituinte é o modelo confederativo data venia, que encontra expressa referência no artigo 8º, inciso 4º da nossa Constituição, e encontra uma outra referência no artigo 103, inciso 10º da Constituição, que define os legitimados para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Repete novamente essa expressão confederação sindical. Eu agrego mais um argumento, modestamente, que também já foi trazido pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, que a contribuição ou imposto sindical, que está previsto no artigo 149 da Constituição, destina-se especificamente a determinada categoria profissional ou econômica. E o próprio nome já diz, imposto ou contribuição sindical, destina-se a uma entidade que integra a estrutura sindical. E a própria Lei 11.648 estabelece que a central sindical constitui uma entidade de representação geral dos trabalhadores, organizada em âmbito nacional. E, portanto, eu entendo que não pode lhe ser destinada uma exação que se destina, que se volta especificamente a uma determinada categoria profissional ou econômica, que não é o caso agora sob análise. Então, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator às completas, como diria o ministro do Direito. Agora, presidente, o entrelaçamento é muito grande, porque se pararmos para perceber, eu tenho um memorial sobre a mesa, quase 5.000 sindicatos estão integrados às centrais. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, a matéria não é simples. Aparentemente, há argumentos ponderáveis, tanto no voto do divergente do ministro Marco Aurélio, mas também há argumentos ponderáveis no voto do ministro Joaquim Barbosa. Eu vou pedir vista. Tá. Portanto, o eminente relator julgava parcialmente procedente a ação, dando interpretação conforme ao artigo 1º, inciso 2, ministro Joaquim. Dando a interpretação conforme para interpretar o caput do artigo 1º e respectivo inciso 2º da lei, de modo a fixar que caput do artigo 1º e respectivo inciso 2º. E julgava Acho totalmente que a nomenclatura do tributo realmente 600, impressiona muito. Se tivéssemos contribuição dos trabalhadores ou contribuição dos empregadores, aí não haveria discussão, não se entenderia no âmbito sindical. 589 caput, parágrafo 2º, letra B, parágrafos 1º e 2º, e 593. Julgava inconstitucional. Inconstitucional, e indico aqui as expressões central sindical, centrais sindicais, constantes desses dispositivos. O ministro Marco Aurélio julga totalmente improcedente, acompanhado pelo ministro Acari. O ministro Joaquim foi acompanhado pelo ministro Peluso, ministro Lewandowski. E o ministro Eros pediu vista, aguardo os demais. Eu não vou estar funcionando, né? Eu tô... Isso. Não. Ministro Eros Grau, a DPF 101, vocês têm visto? Mas parece que é curso. Já 17h30. A DPF 101, aguente presidente da República, aguente presidente do Supremo, Tribunal Regional do Trabalho, etc.
O tribunal, preliminarmente, por maioria, conheceu da DPF, vencido o ministro Marco Aurélio. Em seguida, após o voto da ministra Carmen Lúcia, julgando parcialmente procedente a adição, pediu vista dos autos o ministro Eros Grau. Senhor presidente, eu faço um breve resumo dos fatos. Transcrevo uma parte específica do voto e prossigo dizendo o seguinte: acompanho o voto da ministra Carmen Lúcia, entendendo, contudo, ser outra a fundamentação da afirmação de inconstitucionalidade das interpretações judiciais que autorizaram a importação de pneus. Isso, de um lado, porque recuso a utilização da ponderação entre princípios para a decisão da questão de que se cuida nesses autos. De outro, porque, tal como me parece, essa decisão há de ser definida desde a interpretação da totalidade constitucional do todo que a Constituição é. Não se interpreta o direito isoladamente, não se interpreta textos normativos especificamente, mas sim o direito no seu todo, marcado na dicção de Túlio Ascarelli pelas suas premissas implícitas. A ministra relatora afirma que, apesar da complexidade dos interesses e dos direitos envolvidos, a ponderação dos princípios constitucionais demonstra que a importação de pneus usados ou remoldados afronta os preceitos constitucionais da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado e, especificamente, os princípios que se expressam nos artigos 170, incisos 1 e 6, e seu parágrafo único, 196 e 225 da Constituição do Brasil. Tenho, porém, permissa a vênia, que a ponderação entre princípios é operada discricionariamente, à margem da interpretação e aplicação do direito e conduz à incerteza jurídica. Nem de leve fazer censura a qualquer dos votos que me antecederam, mas interpretar o direito é formular juízos de legalidade, ao passo que a discricionariedade é exercitada mediante a formulação de juízos de oportunidade. Juízo de legalidade é a atuação no campo da prudência, que o intérprete autêntico desenvolve contido pelo texto. Ao contrário, o juízo de oportunidade comporta uma opção entre indiferentes jurídicos, procedida subjetivamente pelo agente. Uma e outra são praticadas em distintos planos lógicos. Mas não é só. Ocorre também que a ponderação entre princípios se dá no momento da formulação da norma de decisão, não no quadro anterior a esse de produção das normas jurídicas gerais. A interpretação do direito é inicialmente produção dessas normas jurídicas gerais. A ponderação entre princípios apenas se dá posteriormente, quando o intérprete autêntico decidir o caso, então definindo a solução que a ele se aplica. A atribuição de peso menor ou maior a um ou a outro princípio é, então, uma opção entre indiferentes jurídicos, exercício de discricionariedade, escolha subjetiva, estranha formulação anterior de juízo de legalidade. A explicitação desses dois momentos, o momento de produção da norma jurídica geral, embora em o momento da norma de decisão, não obstante expletiva, deixa bem claro que a ponderação entre princípios é pura expressão de subjetivismo de quem a opera, optando por um ou por outro, escapando ao âmbito do juízo de legalidade. A ponderação consiste, segundo Ricardo Guastini, em estabelecer-se uma hierarquia axiológica móvel entre os princípios em conflito. Isso implica que se atribua a um deles uma importância ético-política maior, um peso maior do que o atribuído ao outro. Essa hierarquia, prossegue Guastini, é móvel porque instável, mutável. Vale para um caso ou para uma classe de casos, mas pode inverter-se, como em geral se inverte, em um caso diferente. O juiz, para estabelecer essa hierarquia, não determina o valor dos princípios em abstrato, de uma vez por todas, não determina uma relação fixa e permanente entre eles,
Daí que o conflito não é resolvido definitivamente. Cada solução vale para uma só controvérsia particular, já que não se pode prever a solução do mesmo conflito no quadro de diversas controvérsias fáticas. Tem-se de start, senhor presidente, que a ponderação entre princípios implica o exercício pelo juiz de uma dupla discricionariedade. Em um momento inicial, quando ele cria uma hierarquia axiológica entre os princípios de que se trate. Em um momento seguinte, quando o mesmo juiz altera o valor comparativo desses mesmos princípios, à luz de outra controvérsia a resolver. Note-se bem que a ponderação não consiste em atribuir-se significados aos textos dos dois princípios de que se cuide, quer dizer, interpretação desses textos, mas em formular-se um juízo de valor comparativo entre eles, seguido da opção por uma ou outra. Há aqui, digo eu, inicialmente um juízo não de legalidade, no instante seguinte, uma opção subjetiva entre diferentes juízos. Dizer juízo não de legalidade é dizer juízo de valor que exclui a legalidade. Excluindo-a, os juízos de ponderação entre princípios não decorrem da interpretação de textos integrados no âmbito da legalidade, a partir do que se vê inicialmente que a criação de uma hierarquia axiológica entre princípios escapa ao âmbito do jurídico, é subjetiva, após que a opção por um deles é uma escolha entre indiferentes jurídicos procedida, uma vez mais, subjetivamente pelo juiz. Que se trata aí de discricionariedade, isso é dito nas afirmações de que a colisão entre princípios transcorre fora da dimensão da validade, vale dizer, na dimensão do valor, observação de Alexi, e de que o juiz, ao ponderá-los, toma os princípios não como norma jurídica, porém como preferências intersubjetivamente compartilhadas, valores, na dicção de Habermas. Daí que os juízos de ponderação entre princípios de direito extirpam seu caráter de norma jurídica. Pretendo afirmar com isso que princípios de direito não podem, enquanto princípios, ser ponderados entre si. Apenas valores podem ser submetidos a essa operação. Dizendo-o de outro modo, a ponderação entre eles esteriliza o caráter jurídico normativo que os definia como norma jurídica. Curiosamente, os princípios são normas, mas quando em conflito uns com os outros, deixam de sê-lo, funcionando então como valores. A doutrina tropeça em si mesma ao admitir que os princípios, embora sejam normas jurídicas, não são normas jurídicas. Juízes, especialmente os juízes chamados juízes constitucionais, como nós, lançam mão intensamente da técnica da ponderação entre princípios, quando diante do que a doutrina qualifica como conflito entre direitos fundamentais. Como, contudo, não existe no sistema jurídico qualquer regra ou princípio a orientá-los a propósito de qual dos princípios no conflito entre eles deve ser privilegiado, essa técnica é praticada à margem do sistema, subjetivamente, de modo perigoso. A opção por um ou por outro é determinada subjetivamente a partir das pré-compreensões de cada juiz no quadro de determinadas ideologias. Ou adotam conscientemente certa posição jurídico-teórica, ou atuam à mercê dos que detêm o poder e do espírito do seu tempo, inconscientes dos efeitos de suas decisões, e uma espécie de voo cego, na expressão de Ritters. Em ambos os casos, essas escolhas são perigosas. O que há, e eu já me aproximo do fim, já passei da metade do meu voto. O que há em tudo de mais grave é, no entanto, a incerteza jurídica aportada ao sistema pela ponderação entre princípios. É bem verdade que a certeza jurídica é sempre relativa, dado que a interpretação do direito é uma prudência, uma única interpretação correta sendo inviável, a norma sendo produzida pelo intérprete. Mas a vinculação do intérprete ao texto, o que excluiria a discricionariedade judicial, instala no sistema um horizonte de relativa certeza jurídica que nitidamente se esvai quando as opções do juiz
entre princípios são praticadas à margem do sistema jurídico. Então, a previsibilidade e a calculabilidade dos comportamentos sociais tornam-se inviáveis e a racionalidade jurídica desaparece. O direito moderno posto pelo Estado é racional porque cada decisão jurídica é a aplicação de uma proposição abstrata, munida de generalidade, a uma situação de fato concreta, em coerência com determinadas regras legais. Eis o que define a racionalidade do direito. As decisões deixam de ser arbitrárias e aleatórias, tornam-se previsíveis. Racionalidade jurídica é isso. O direito moderno permite a instalação de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade em relação aos comportamentos humanos, sobretudo aqueles que se dão nos mercados. Pois é precisamente essa racionalidade que perece sempre que juízes operam a ponderação entre princípios. Daí a aguda observação de Habermas. Enquanto uma corte constitucional adotar a teoria da ordem dos valores e nela fundamentar a sua praxis decisória, o perigo de juízos irracionais aumenta porque os argumentos funcionalistas ganham prevalência sobre os normativos. Impossível, a essa altura, não recorrer a um texto de Carl Schmitt, A Tirania dos Valores, no qual recolho a seguinte indagação: quem estabelece os valores? Ora, os valores não existem apenas enquanto dotados de validez. Valem para algo ou para alguém. Em outros termos, existem somente enquanto valem para alguém, ou seja, não existem. Quem diz valor quer fazer valer e impor. As virtudes se exercem, as normas se aplicam, as ordens se cumprem, mas os valores se estabelecem e se impõem. Quem afirma a sua validez tem de fazê-los valer. Quem diz que valem, sem que ninguém os faça valer, quer enganar. Se algo tem valor e quanto, se algo é valor e em que grau, apenas se pode determinar isoladamente, desde um ponto de vista pressuposto ou de um critério particular. E adiante, Schmitt cita Nicolai Hartmann para observar que os valores sempre valem para alguém, aparecendo desgraçadamente o reverso fatal. Também valem sempre contra alguém. Mais grave é que, além de não se ter logrado superar a teoria subjetiva dos valores, segundo a lógica do valor, prevalece a seguinte norma: o preço supremo não é demasiado para o valor supremo e cumpre que seja pago, justificando a submissão do valor maior ou do sem valor. O valor menor ou do sem valor. Aí se manifesta a tirania dos valores. A apreensão do significado dessa expressão dá-nos a chave para compreendermos que toda teoria dos valores nada mais faz senão atiçar e intensificar a luta antiga e eterna entre convicções e interesses. Essa submissão a essa tirania é tanto mais grave quando se perceba que os juristas, quando operam a ponderação entre princípios, fazem-no, repito, para impor os seus valores, no exercício de pura discricionariedade. Dir-se-á que, não obstante a ponderação entre princípios aporte irracionalidade ao sistema, é à custa dessa e de outras transgressões que o sistema se mantém em equilíbrio. A flexibilização do sistema é indispensável ao seu equilíbrio e harmonia, o que permite o desempenho de sua função de preservação e dinamismo do modo de produção social. Por isso mesmo, conviria revisitarmos o que foi dito a respeito da oposição entre princípios há mais de 40 anos por Nikos Poulantzas, o que aparece como uma antinomia essencial, absoluta e irredutível no nível do direito, constitui, em geral, ao nível da infraestrutura, uma contradição dialética no interior de uma totalidade significativa que engloba certos interesses e necessidades da praxis. O juiz deve resolver a contradição entre dois princípios jurídicos em relação a um caso concreto, referindo-se à infraestrutura, apurando qual deles assume, no caso concreto,
importância mais significativa em relação aos dados da infraestrutura. Infelizmente, a doutrina esqueceu as lições de Poulantzas, para quem a ordem jurídica não compõe um sistema. É uma estrutura no interior de uma outra estrutura mais ampla. Um todo significativo, pleno de contradições, que a lógica formal não consegue explicar, mas constitui uma totalidade de sentido, uma coerência interna de significação. A infraestrutura é o fundamento da estruturação interna do direito. O plano do dever ser é um espelho, um reflexo do plano do ser. Tudo a confirmar que, em verdade, não interpretamos apenas textos normativos, e sempre na sua totalidade, mas além deles a realidade. A moldura da norma, de Kelsen, não é na verdade da norma, porém dos textos e da realidade. A interpretação da Constituição é sempre a interpretação do texto da Constituição formal, todo ele, e da Constituição real também, hegelianamente considerada. Eu peço desculpas, senhor presidente, por eventualmente ter gasto quase 15 minutos nesse voto, mas é que o tempo passa e há determinadas coisas que, em tempo ainda, eu acho que precisam ser afirmadas na Corte. O perigo dessa ponderação entre princípios, que pode levar ao subjetivismo. O perigo da opção pelos valores, que será maravilhoso quando forem coincidentes com os meus, mas será desesperador quando já não coincidirem com os meus. Só mediante, ou considerando essa mudança de fundamento e com a minha preocupação por esta coisa da ponderação, não posso chamar senão de coisa da ponderação, eu acompanho o voto da relatora. Acompanha? O voto, integralmente o voto do relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu cumprimento o ministro Eros pelas profundas considerações acadêmicas que fez para acompanhar o voto da eminente ministra Carmen Lúcia. Também acompanho o voto que já foi proferido, do qual me lembro perfeitamente e ratifico todos os argumentos dele expendidos. Há, contudo, uma questão que foi ventilada por Sua Excelência, a relatora, porque ela julgou parcialmente procedente apenas a DPF, no sentido de proibir a importação dos pneus que provenham de qualquer origem, salvo as do Mercosul, não é isto? Senhor ministro, porque o pedido incluía as decisões já com trânsito em julgado, inclusive com desfazimento de situações que já foram, já se integraram. Então, apenas por isso, a procedência parcial era no sentido de declarar válidas as normas proibitivas, no B, declarar inconstitucionais com efeitos ex-tunc as interpretações incluídas, as judicialmente acolhidas, que afastavam a aplicação daquelas normas, excluindo desta incidência, e por isso a procedência era parcial, os efeitos pretéritos das decisões com trânsito em julgado no que já é exaurido em seu objeto, de tal maneira... Já executado. Eu disse exaurido porque os pneus que já foram... Já entraram, não tem jeito de mandar. Apenas por isso. Então, todas as normas que se referem à importação de pneus são declaradas, portanto, inconstitucionais, porque senão haveria a triangulação, inclusive. E novas importações, mesmo baseadas em decisões anteriores, são proibidas. E aí o inciso B da parte positiva é declarar inconstitucionais com efeitos ex-tunc as interpretações, inclusive as judicialmente acolhidas. Mas, ministra, eu estou bem satisfeito com a explicação de Vossa Excelência com relação à conclusão do voto, mas eu vejo aqui que no terceiro parágrafo do também bem elaborado relatório que Vossa Excelência apresentou aos colegas, há uma questão que foi levantada na inicial relativa à incongruência de decisões judiciais que, de um lado, proibiriam a importação da Comunidade Europeia e, de outro, autorizariam aqueles pneus recapeados, ou, enfim, a serem recapeados, oriundos
do Mercosul. Esse foi o objeto e a referência na petição inicial e que eu reproduzi no relatório, senhor ministro, refere-se ao que constou do painel na OMC, que se discutia exatamente isso, porque o Brasil estava a impedir a importação, mas que ainda havia algumas dessas portarias e, por isso, essas portarias todas é que foram objeto por parte da União, que é a autora da ADPF, exatamente desta possibilidade que se abriu, porque, como eu relatei, o Brasil perdeu no Mercosul a demanda que tinha sido ventilada pelo Uruguai e foi obrigado, então, a expedir a portaria permitindo, como nós estamos declarando inconstitucionais todas as formas de importação, esta portaria a que eu me referi, que foi, como eu disse, expedida como orientação decorrente da solução dada no espaço do Mercosul. Exatamente. Então, com isso... Também com isso fica excluída também essa hipótese. Fica excluída, exatamente. Também a minha preocupação era a possibilidade de haver um bypass a triangulação via que a país do gente Mercosul. dizia, quer dizer, nós proibimos aqui, mas eles entram pelo Paraguai ou pelo Uruguai e poderiam entrar aqui. O que foi pedido exatamente foi que a gente declarasse inconstitucional. Sim. E foi isso que eu fiz. A única coisa é que se pede que, inclusive, aquelas decisões com trânsito e julgados sejam desfeitas. Eu disse, na medida do possível, o que já foi cumprido, foi cumprido. Pois não. Então, estou satisfeito com as explicações, eu acompanho integralmente a relatora. Também eu acompanho a relatora, sobretudo após esses esclarecimentos, e, portanto, eu requeiro a juntada de votos escritos que eu tenho na matéria. Carlos Brito. Presidente, esse tema é relevantíssimo, sem nenhuma dúvida. Eu tenho algumas notas soltas, mas sempre na linha do voto da eminente relatora e pelos ministros que seguiram Sua Excelência. Os pneus de veículos automotores, eles, por definição, são um artefato, não é? Uma substância antiecológica. Sem nenhuma dúvida, eles podem ser considerados um número certo, um algarismo certo na coluna do déficit ambiental. Creio que, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. De outra parte, só para lembrar o caráter altamente danoso ao meio ambiente resultante da proliferação dos pneus em si, depois da sua utilização e, no caso, mediante a sua importação de países outros para remoldagem no Brasil, basta lembrar que eles não são biodegradáveis, ou seja, não podem ser destruídos por um agente biológico, por bactérias, por exemplo, ou suscetível de decomposição por micro-organismos. Ocupam, depois de usados, de inservíveis, um espaço considerável. São altamente combustíveis. Sem nenhuma dúvida, poluem os rios, os lagos, correntes de água e se tornam vetores de doenças transmissíveis por insetos a partir da dengue, não é tão temida entre nós. Eles têm metade da vida útil dos pneus novos, aqueles remoldados. Se tornam mais rapidamente, por consequência, um passivo ambiental. Se tornam depósitos de larvas de insetos nocivos à saúde pública, já assinalei. E se eles aqui, para nós, eles significam importação de um bem passível de reciclagem industrial, para os países de origem, eles não passam de um lixo ambiental. Um lixo ambiental que se exporta, fazendo do país, aqui do Brasil, uma espécie de quintal do mundo, com
graves danos a bens jurídicos a partir da saúde que a Constituição brasileira qualifica como de primeira grandeza. Digo um pouco mais, senhor presidente. A Constituição brasileira, que abriu um capítulo próprio para o meio ambiente, não é constituída de palavras ocas, não é de palavras vazias. A proteção do meio ambiente como bem de uso comum do povo e direito de todos, a proteção do meio ambiente se inscreve imediatamente num contexto de preservação da saúde pública, de uma vida saudável, daí porque está dito no artigo 225, literalmente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, uma vida caracterizada pela salubridade, né, pela higiene, uma vida saudável. O que é sadio, evidentemente, é o que é bom para a saúde. E a Constituição diz mais, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, ou seja, de defender o meio ambiente e preservá-lo para as futuras e presentes gerações. Ainda nesse contexto, é preciso lembrar que o meio ambiente se tornou tão importante para os ordenamentos jurídicos, matéria de preocupação invariável de todos os ordenamentos jurídicos, que ganhou a dimensão de tema planetário. Se há alguns temas planetários, certamente podemos falar da democracia, da ética, de todas as quebras de preconceitos e de preservação do meio ambiente. O meio ambiente passou, de fato, a se inserir nas preocupações do mundo como condição de sustentabilidade do planeta, a se impor, diante de tratados, de convenções, a própria liberdade de comércio. No voto da eminente relatora, também enxerguei o seguinte: ali onde as ciências, ou a ciência não assegura a preservação, ou não assegura a falta, a carência de lesividade ao meio ambiente, a precaução se impõe. E quando a precaução se impõe, vale dizer, se há dúvida, coarcta-se, não é? Estanca-se, interrompe-se a atividade potencialmente lesiva, a empreitada humana, seja ela de caráter privado, seja de caráter público. Há princípios constitucionais em jogo, e eu não vou teorizar sobre os princípios, o ministro Eros já o fez muito bem, com pena de mestre, mas o fato é que determinados princípios, como esse da precaução, eles têm um conteúdo mínimo significante, para acima de qualquer dúvida razoável, um conteúdo mínimo de logo aplicável. E aplicar esses conteúdos mínimos dos princípios é reconhecer a eles o que Conrad Hesse chama de força ativa. Os princípios são normas também, e não apenas os preceitos. Claro que eles têm um certo conteúdo histórico, cultural, e carregam na sua interpretação elementos de subjetividade, mas vamos chamar assim de subjetividade mínima, que não nos impede de transitar por esse fio de navalha, que é o nosso permanente desafio, de homenagear a segurança jurídica sem deixar de realizar a justiça material. Sabido que a justiça material não se confina à filosofia, é uma categoria de direito positivo e na nossa Constituição está expressamente grafada no preâmbulo da nossa Carta. Tanto a segurança como a justiça estão ali expressamente qualificadas, as duas, justiça, e aí a justiça como valor, justiça e segurança como valores supremos
diz a Constituição, e esse adjetivo, supremos, né, valores supremos de uma sociedade, diz a Constituição, de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E exatamente no âmbito do constitucionalismo fraternal, que é o constitucionalismo altruísta de que falam os italianos, no âmbito desse novo constitucionalismo fraternal é que se põe a preservação do meio ambiente como categoria jurídico positiva. Com essas breves palavras, senhor presidente, eu acompanho a eminente relatora apenas para tranquilizar minha consciência, ministra, retomando a inquietação do ministro Lewandowski, Vossa Excelência também está proibindo a importação de pneus provindos do próprio Mercosul. Na verdade, senhor ministro, como eu esclareci ao ministro Lewandowski, como no pedido não está expressamente aquelas normas, o que se tem aqui é que, como a minha conclusão é no sentido da inconstitucionalidade de todas as interpretações aí incluídas, elas estão incluídas. Então, com que Vossa Excelência não derrapou no seu belíssimo voto sobre a importação de pneus. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acompanho a eminente relatora. Ministra Helen Grace. Senhor presidente, ainda anteriormente no exercício da presidência, fui relatora de 2 agravos regimentais em suspensão de tutela antecipada, com os números 118 e 171, e requeiro a juntada das razões que, então, fiz sentir ao plenário. Hoje, senhor presidente, apenas com os encômios devidos, eu quero acompanhar integralmente o voto proferido pela eminente relatora, para também julgar parcialmente procedente o pedido formulado e verificar que, conforme bem demonstrou Sua Excelência, o complexo de normas submetido ao crivo da Suprema Corte está em plena harmonia com a Constituição Federal, reflete legítimo esforço do Poder Executivo Federal em implementar políticas sociais e econômicas de efetiva proteção aos direitos conferidos à atual e às futuras gerações de brasileiros, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever expressamente imposto ao poder público pela Carta Magna, nos seus artigos 196 e 225. Por outro lado, conforme ressaltei no julgamento plenário das suspensões de tutela antecipada antes mencionadas, os atos normativos ora em exame não impedem o livre exercício da atividade econômica aqui envolvida, qual seja a industrialização de pneus remoldados. Não há dúvida de que esse tipo de empreendimento figura-se como um verdadeiro aliado nos esforços por um adequado reaproveitamento de resíduos extremamente problemáticos no que diz respeito ao seu manejo e à sua destinação. O que não se admite, senhor presidente, é o acolhimento de pretensão que busque a todo custo pôr por terra todo o mecanismo de proteção sanitária, ambiental e econômica vigente no ordenamento jurídico pátrio em nome da possibilidade de obtenção de uma matéria-prima estrangeira economicamente mais vantajosa, porém extremamente prejudicial a alguns dos mais caros interesses nacionais. Não obstante as restritas concessões feitas pelo governo brasileiro no âmbito do Mercosul, a confirmação definitiva nesta Suprema Corte da plena compatibilidade dos atos normativos, ora impugnados, com a Carta Magna, ainda teria o condão de evitar que importantes compromissos internacionais firmados pelo Brasil perante a Organização Mundial do Comércio venham a ser seriamente comprometidos pela temerária proliferação de decisões judiciais liminares prolatadas por diversos órgãos judiciários do país que autorizaram a importação de toneladas de pneus usados, principalmente advindos da Comunidade Europeia, para utilização na indústria local. Por último, senhor presidente, e acho importante fazer esta referência, não me sensibilizam os argumentos trazidos, embora a destempo, como se fossem fatos novos, que buscam afastar as preocupações com o aumento do passivo ambiental no território brasileiro por meio de demonstração de que empresas estrangeiras estariam importando pneus inservíveis do Brasil.
A avaliação, senhores ministros, do impacto desse alegado escoamento frente ao descarte anual ocorrido no país de mais de 40 milhões de unidades de pneumáticos deverá ser feita ao devido tempo pelas autoridades administrativas competentes, não pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro órgão do Judiciário. Essa atividade de exportação de parcela de pneus inservíveis, embora seja muito bem-vinda, não parece ser remédio instantâneo para o colossal problema sanitário e ambiental hoje enfrentado pelo Brasil e que motivou, na implementação de políticas públicas de defesa a direitos de terceira geração, esculpidos na Constituição Federal, a verdadeira gênese das normas ora contestadas. Por essas razões, senhor presidente, julgo procedente o pedido formulado, com a única ressalva, também fixada pela eminente ministra Carmen Lúcia, de que somente escapariam aos efeitos de uma eventual decisão prolatada neste sentido os provimentos judiciais transitados em julgado, com teor já executado e objeto completamente exaurido, nos quais não estão compreendidas, por óbvio, as decisões que, embora estejam sob o manto da coisa julgada, possuam conteúdo em aberto ou pretendam valer de forma ilimitada para o futuro. É como voto, senhor presidente. Presidente, a maioria está formada. E o Supremo, apreciando essa ação excepcionalíssima, que é a arguição de descumprimento do preceito fundamental, a pressupor a inexistência de remédio jurídico para afastar uma certa lesão a direito, ou ameaça de lesão a direito, ele, para alguns, salva a Mãe Terra, proíbe a importação de carcaças de pneus e temos, com isso, preservada o meio ambiente, preservada também a saúde. Para mim, presidente, no campo fático, lê do engano. Lê do engano porque nós teremos, a menos que voltemos à época de cavernas, a roda de madeira, nós teremos, de qualquer forma, a produção de pneus. E a produção de pneus pelas multinacionais no território nacional, afastando até mesmo uma concorrência que, a meu ver, é salutar, no que a recalchutagem acaba por implicar a colocação de produtos no mercado, que são mais acessíveis e são mais acessíveis especialmente aos menos afortunados. Mas, presidente, tenho que, no caso, não cabe concluir, considerada essa importação, essa liberdade de mercado, eu acredito muito na liberdade de mercado, pelo descumprimento de preceito fundamental. E por que não cabe? Porque ainda está em vigor no Brasil um princípio que é muito caro às sociedades que se digam democráticas, que é o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E a jurisprudência reiterada que toda vez que a carta se refere à lei, se refere a diploma no sentido material e formal. Lei emanada do poder legislativo, observando-se até mesmo o princípio da separação de poderes. Presidente, se formos ao capítulo, ao título da ordem econômica e financeira, nós vamos ver que há de ser observado sempre um princípio, o princípio da livre concorrência. E aí, o parágrafo único do artigo 170 preceitua que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Não conheço diploma
diploma com essa envergadura, passível de ser enquadrado como lei, que proíba a importação das carcaças que são transformadas no Brasil, e as fábricas eram pelo menos inúmeras, em pneus a serem utilizados e a serem colocados por um preço, como eu disse, mais acessível do que o preço normalmente cobrado pelas produtoras de pneus novos, né, aos menos afortunados. E não existe, presidente, lei que, no caso, proíba a livre concorrência, que parece que é muito temida pelas fabricantes de pneus. A mais, presidente, se formos na seção alusiva à saúde, nós vamos ver, e vou voltar ao meio ambiente, nós vamos ver que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei. Mais uma vez, a homenagem ao princípio da legalidade. Nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. E na parte alusiva ao meio ambiente, né, volta-se a remessa à lei. Volta-se a remessa à lei no que são lançados parâmetros objetivando preservar o meio ambiente e salvar, como eu disse, e parece que com o julgamento desta ação estará salva a Mãe Terra. O inciso 4º do artigo 225 preceitua que é possível ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará a prioridade. E o parágrafo 2º desse artigo revela que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Existem cautelas a serem tomadas, tendo em conta a utilização do poder do pneu recalchutado e a imprestabilidade da carcaça para uma nova remodelagem. E essas providências cabem aos órgãos fiscalizadores. As próprias empresas têm um programa voltado ao emprego dessas mesmas carcaças inservíveis, inclusive sendo utilizadas para o asfaltamento de vias públicas. O que não posso, presidente, é colocando em segundo plano a livre concorrência consagrada pela Constituição Federal, colocando em segundo plano o princípio da legalidade, dizer que responsável pela transgressão, pela deterioração do meio ambiente é a importação dessas carcaças. Carcaças que não são importadas para que cheguem simplesmente ao lixo, são importadas para se ter uma valia, que é a remodelagem e a colocação de produto concorrendo, repito, com as multinacionais
a colocação de produto no mercado a um preço mais acessível. Presidente, não posso desconhecer essas premissas, não posso desconhecer principalmente o princípio da legalidade e arvorar-me aqui em Congresso Nacional, editando a lei reclamada pela Carta da República para que realmente alguém seja tido como proibido de importar um certo produto que é destinado à utilidade, ao uso do povo brasileiro. Peço vênia à relatora para julgar improcedente o pedido formulado. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu entendo que o tema é eminentemente constitucional. Tenho para mim que a eminente ministra Carmen Lúcia analisou de maneira adequada a questão muito grave e extremamente delicada suscitada na presente arguição de descumprimento do preceito fundamental. Bem identificou o preceito fundamental que efetivamente tenho por transgredido na espécie. Nós sabemos, e aqui já foi dito e bastante enfatizado, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração ou de novíssima dimensão que assiste a todo o gênero humano. Incumbe, desse modo, ao Estado e à própria coletividade a especial obrigação de defender e de preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual. O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão no seio da coletividade os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade que a todos se impõe na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Eu tenho um voto extenso a respeito da matéria, vou tentar e vou procurar e serei bem objetivo ao sintetizá-lo, tendo visto o adiantado da hora. Mas eu entendo, senhor presidente, que este processo introduz no debate constitucional o exame de questões extremamente sensíveis e muito delicadas. A eminente ministra Carmen Lúcia, em seu precioso voto, destacou uma série de questões importantes e relevantes e pôs em especial e particular destaque o princípio que é constitucional, que é o princípio da precaução. É um princípio cuja observância resulta do próprio texto constitucional, resulta do próprio artigo 225 da Constituição da República, ainda que tenha sido contemplado em momento anterior no plano internacional, em outros países, na Suécia, na Alemanha, na França, mas é interessante observar que já na Conferência do Rio de Janeiro de 1992, que se realizou sob a égide da Organização das Nações Unidas, foram, na verdade, proclamados na Carta do Rio, na Declaração do Rio, dois princípios importantes que albergam o princípio da precaução, o postulado da precaução. De um lado, o princípio 15, que estabelece que, de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades, quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis,
A ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. E o princípio 17 da mesma Declaração do Rio, de 92, a avaliação do impacto ambiental como instrumento internacional deve ser empreendida para as atividades planejadas que possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente e que dependam de uma decisão de autoridade nacional competente. É claro que esses postulados apoiam-se numa política ambiental adequadamente formulada e em cuja formulação concorrem tanto o Congresso Nacional como o Poder Executivo, sempre sob a perspectiva do controle jurisdicional a ser exercido, quer em face de situações concretas, quer no plano meramente abstrato. E o governo, e o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, o Brasil, enquanto membro integrante e soberano da sociedade internacional, vem adotando medidas extremamente importantes nessa área específica, como resulta, claro, da própria subscrição pelo Estado brasileiro da Convenção da Basileia, que mereceu uma regulamentação específica no plano interno, mediante atos próprios e legitimamente editados por órgãos competentes do Poder Executivo. Destaco, em particular, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que depois de considerar que a Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seus depósitos, afirma que esse movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e outros resíduos seja reduzido ao mínimo compatível com a administração ambientalmente saudável e eficaz desses resíduos e que seja efetuado de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos adversos que possam resultar desse movimento. Considerando que a referida convenção reconhece plenamente que qualquer país que seja parte tem o direito soberano de proibir a entrada ou depósito de resíduos perigosos e outros resíduos estrangeiros em seu território, considerando ainda a decisão 2/12 da segunda reunião das partes da Convenção de Basileia, que proibiu, a partir de 25 de março de 94, a movimentação transfronteiriça de resíduos perigosos para disposição final e proíbe, a partir de 31 de dezembro, e proibiu, a partir de 31 de dezembro de 97, os movimentos transfronteiriços de tais resíduos para operações de reciclagem ou recuperação provenientes de Estados-membros, para Estados não membros da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, editou-se resolução objetivando dar sentido concreto, dar concreção, conferir efetividade a essas responsabilidades que o Estado brasileiro assumiu e vem assumindo no plano internacional. Aqui foi dito e foi salientado pela eminente ministra relatora a situação de conflito que se instaurou entre a União Europeia de um lado e o Estado brasileiro de outro, a partir de contencioso que se instaurou no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E sabemos que o órgão de apelação da OMC, em dezembro de 2007, deliberando sobre a ação promovida pela União Europeia contra o Brasil, discutiu precisamente a questão da proibição brasileira à importação de pneus reformados procedentes da Europa comunitária. Na exceção a essa vedação,
a essa proibição no âmbito do Mercosul em função de um laudo arbitral que dera ganho de causa ao Uruguai, que havia postulado com normas comunitárias emanadas do próprio Mercosul, a exceção apenas para espécies remoldados e em liminares concedidos pelo Judiciário brasileiro que ensejavam a importação por produtores nacionais de pneus usados para remanufaturá-los no Brasil. A esse respeito, o eminente professor Celso Laffer, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo São Francisco, antigo ministro das Relações Exteriores de 2 governos da República, depois de fazer uma abordagem a respeito da deliberação tomada pelo órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio, e pôs em destaque, de maneira muito precisa, essa questão, salientando que o tema de fundo com que se defrontou o órgão de apelação é do conflito possível entre as normas da OMC, que regem o comércio internacional, direcionados para a livre circulação de mercadorias e baseados no princípio da não discriminação entre produtos nacionais e estrangeiros e o desenvolvimento sustentável. No caso, políticas públicas nacionais de saúde e de preservação do meio ambiente, que em matéria de pneus dizem respeito à gestão de resíduos e seu impacto para a saúde. E depois de mencionar e tratar dos fundamentos em que se apoiou essa deliberação do órgão de apelação da OMC, o eminente professor Celso Laffer afirma que a decisão emanada do órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio é um convite ao Poder Judiciário brasileiro e, em especial, ao Supremo Tribunal Federal para reexaminar a concessão dessas liminares à luz não só das obrigações internacionais do Brasil, mas também dos dispositivos constitucionais e da legislação brasileira que se referem a esse tema. E foi precisamente o que se discutiu nesta arguição a partir do pleito formulado pelo eminente senhor presidente da República, em texto elaborado pelo eminente senhor ministro e advogado-geral da União. E a questão básica dizia respeito e diz respeito exatamente a este problema sanitário de saúde pública que envolve o despejo de resíduos tóxicos que comprometem o meio ambiente e claramente lesam a saúde humana. É verdade que dentre os princípios que estruturam a ordem econômica está aquele da livre competição, da livre concorrência. Mas esta Suprema Corte já se pronunciou a esse respeito e também na mesma linha que expôs a eminente ministra Carmen Lúcia. Tive a ocasião de salientar no julgamento da ADIM 3.540, de que sou relator, que a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege e que está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente. Também a defesa do meio ambiente representa um desses postulados estruturantes da ordem econômica, ao lado do princípio da livre concorrência. Os instrumentos jurídicos, portanto, de caráter legal e de natureza constitucional, objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhes são inerentes, o que provocaria um inaceitável comprometimento da saúde, da segurança, da cultura. O conceito de meio ambiente, nós sabemos, é amplo, não é? Da saúde, da segurança, da cultura, do trabalho e do bem-estar da população.
além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado esse em seu aspecto físico ou natural. Coloque-se aí um tema que também é da máxima importância e que foi considerado pela eminente relatora e pelos eminentes juízes desta Corte. É a questão do desenvolvimento nacional, que representa um dos objetivos fundamentais da República, tal como enunciado no inciso 2º do artigo 3º da Constituição Federal, e a necessidade de preservação da integridade no meio ambiente. O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, inclusive a Convenção de Estocolmo, que precisa ser considerada na perspectiva do caso em exame, e representa o princípio constitucional do desenvolvimento sustentável, fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as exigências e demandas da ecologia, subordinada, no entanto, à invocação de seu postulado quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais, que é o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. Entendo, senhor presidente, que a decisão tomada pelo Estado brasileiro na matéria ajusta-se com absoluta fidelidade ao texto da nossa Constituição e persegue o objetivo plenamente legítimo, qual seja o da preservação da integridade no meio ambiente. O meu voto é mais extenso, bem mais longo, eu faço outras considerações, mas tendo em vista, enfim, o adiantado da hora, e esse é o problema de quem fala ou em último ou, eventualmente, em penúltimo lugar no plenário desta Corte, mas, de qualquer maneira, senhor presidente, eu farei juntar as razões constantes de meu voto e pedindo vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, eu acompanho integralmente o belíssimo voto que a eminente ministra Carmen Lúcia, como relatora, proferiu neste caso. Eu também acompanho a eminente relatora. Eu tenho a impressão de que o tema trazido pelo ministro Marco Aurélio é extremamente importante e é a questão ligada à reserva legal. Creio que nós não afastamos essa premissa, até porque a relatora também invocou diretamente a autorização constante de convenção internacional, sim. Né, que, de fato, tem a alçada, pelo menos, de lei ordinária no nosso âmbito. E há também a autorização de leis ordinárias, tal como mencionado. É claro que em algum momento nós podemos discutir a densidade normativa ou não dessas normas, se há excesso ou não de delegação, mas não é o caso aqui e, por isso, entendo também de acompanhar a Sua Excelência, julgando parcialmente procedente a DPF. E aí eu gostaria apenas de finalizar ressaltando que, neste caso, nós tivemos uma utilização da DPF que transcende um pouco a utilização convencional. A DPF, que é um instituto da predileção do ministro Eros Grau e que vem sendo construído na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós tivemos, em parte, a utilização da DPF também no contexto da fixação da interpretação da Constituição, tendo em vista as controvérsias judiciais e constitucionais postas, controvérsias que não se encerraram. Tanto é que a relatora fez questão de ressalvar a não aplicação desta orientação em relação às decisões já trânsitas
em julgado. Proclamo o resultado, portanto, julgou-se parcialmente procedente a DPF, nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Marco Aurélio, que a julgava improcedente. Está encerrada a sessão. Continue conosco na TV Justiça.